complexo túbulo-glomerular, feedback túbulo-glomerular, que é um segundo mecanismo de regulação da taxa de filtrado glomerular, tá? Que é o que a gente está falando. Falei para vocês do reflexo miogênico, agora vamos falar do segundo mecanismo envolvido. Então, estou trazendo esse néfron aqui de novo, porque, lógico, se a gente está falando de regulação de filtrado, a gente fala do néfron, né? Porque é onde o filtrado acontece, onde ele é formado. Então, a gente viu que o reflexo miogênico envolve alterações do calibre da arteríola aferente, que é a arteríola de entrada. Falamos disso. Agora a gente vai falar desse feedback túbulo-glomerular, que envolve uma estrutura, na verdade duas estruturas que formam um complexo, que vai estar localizada precisamente aqui, ó, nessa região, tá vendo? Onde a gente vai ter a passagem do túbulo contorcido distal, que passa entre as duas arteríolas. Então, esse ponto aqui que a gente vai ter um mecanismo, primeiro umas estruturas, duas estruturas, que vão trabalhar em conjunto, uma vai conversar com a outra, e isso vai produzir alteração do calibre das arteríolas, porque a gente já sabe, tem que partir sempre desse princípio. Se a gente vai regular filtrado, para regular o filtrado, tem que regular o fluxo sanguíneo, né? É que nem eu vou regular a quantidade de café que foi feita, que foi coada. Como é que a gente coa mais ou menos café, o volume de café? Botando mais ou menos água. É a mesma coisa aqui. Então, quanto mais sangue entra no capilar, mais filtrado é formado. Menos sangue entra, menos filtrado é formado. A gente precisa manter essa taxa de filtrado para manter a taxa de excreção daquelas coisas que a gente não precisa, ou seja, manter a depuração plasmática, né, constante. Então vamos falar um pouquinho desse complexo, primeiro dessas estruturas que vão estar envolvidas nesse feedback, e aí a gente fala do mecanismo propriamente. Então a gente vai ter aqui o seguinte, ó, nessa figura. Aqui a gente tem o túbulo contorcido distal, foi cortado, tá? Que passa entre as duas arteríolas, como a gente viu na imagem anterior. Ok. Internamente no túbulo contorcido distal, porção inicial, que aqui passa colado ali do glomérulo, que é essa aí, a gente vai ter as células epiteliais cúbicas, que revestem esse segmento, só que a gente tem um grupo de células que são voltadas justamente para o glomérulo, ó, que são diferentes, tá? Elas vão ter umas granulações, elas têm um aspecto diferente, olha só, das demais, tá? Essas aqui, elas estão aqui estrategicamente, gente, voltadas diretamente para as arteríolas, ó. Elas são chamadas, elas compõem uma estrutura chamada de mácula densa. Tá? Então elas ficam voltadas para o lumen do túbulo contorcido distal e estão viradas para o lado aqui das arteríolas. Então ela tem comunicação com o lumen, ou seja, fica sabendo o que está rolando lá dentro em termos de componentes de filtrado e tal, e ela consegue se comunicar com a parede das arteríolas também, tá? Então beleza, esse é o primeiro elemento desse complexo. O outro vão ser células que vão estar aqui, ó, do lado de fora da parede, principalmente da arteríola aferente, mas eventualmente também a gente vai ter aqui na arteríola eferente. Essas células são células chamadas justaglomerulares, tá? Elas vão ser bem granulares, vão ter um conteúdo que fica estocado em grânulo, e quando ativadas elas liberam esse conteúdo dentro do vaso sanguíneo, ou seja, no sangue, tá? Então, uma secreção endócrina. Aqui vai ser uma comunicação que a gente chama de parácrina, né, da mácula densa com a parede, com essas células que estão na parede da arteríola. A gente vai ver como é que é isso. Então, olha só, mácula densa mais essas células justaglomerulares formam o chamado complexo justaglomerular. A mácula densa, ela está no lumen do túbulo contorcido distal inicial, tá? Tá lá dentro, tem contato direto com o filtrado glomerular. E as células justaglomerulares, elas vão estar nas paredes das arteríolas, aferente, principalmente, em maior quantidade, e também na eferente, tá? Então essas duas estruturas juntas formam um complexo justaglomerular ou complexo JG, tá? Assim como as células justaglomerulares, a gente pode chamar de célula JG para simplificar, né? Porque esse glomerular é sempre um trava-língua. Então vamos lá. Então vamos ver como é que é esse mecanismo. Fiz um mapinha mental para variar aqui, né, como sempre eu gosto de fazer, para tentar deixar mais fácil o entendimento. E botei um glomérulo aqui para a gente também fazendo referências a ele. Então a gente tem um glomérulo, as duas arteríolas, então para regular filtrado vamos regular
calibre dessas arteríolas. A gente viu que o reflexo miogênico regula apenas a arteríola aferente, mas aqui, nesse mecanismo, a gente vai ter as duas sendo reguladas, tá? O calibre das duas. Então é o seguinte, lembrando sempre que a taxa de filtrado glomerular, o ideal é que ela seja mantida na faixa dos 125 ml por minuto ou 180 litros por dia. Se a gente manter essa taxa de filtração, isso é muito bom, né? A gente está mantendo o corpo bem equilibrado, tudo bem, jogando fora o que não precisa, segurando o que precisa e tudo mais. Vamos lá. Então, esse mecanismo ele vai ser ativado quando eu tenho diminuição da taxa de filtrado glomerular, a nossa TFG, tá? Quando ela diminui é que esse mecanismo é ativado. O reflexo miogênico ele é acionado pela pressão arterial, por alterações da pressão, como a gente falou. Tudo bem? Bom, então a taxa de filtrado glomerular ela sofre redução, ela depende de quem? Do fluxo sanguíneo. Então, se eu tenho diminuição do fluxo, eu tenho redução da TFG. Então, para poder resolver isso, ou seja, corrigir isso, fazer com que a TFG aumente, eu preciso mexer com o fluxo. E para mexer com o fluxo, a gente mexe com as arteríolas. Tá bom? A gente já falou isso. Então, tudo vai mexer com a arteríola, para corrigir a taxa de filtração. A gente sabe que a arteríola de entrada, então, é mais óbvia, por onde isso aqui está entrando. Mas aqui a gente vai ver que são as duas. Então vai ser o seguinte, ó. Quando eu tenho diminuição da TFG, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da reabsorção tubular. Como assim? Bom, se eu tenho menos filtrado percorrendo o sistema de túbulos, então esse filtrado ele vai ser mais amplamente reabsorvido, porque eu tenho pouco. Pensa numa esponja de lavar louça. Se eu jogo uma gota de água com conta-gota assim na esponja, ela vai absorver 100% da água. Agora, se eu jogo um copo de água, ela vai reabsorver uma parte e outra parte ela não vai reabsorver, porque ela vai saturar, né? Então, ela não vai reabsorver 100%. Se eu tenho filtrado reduzido, eu vou ter 100% dele sendo reabsorvido. Ele vai ser muito mais amplamente reabsorvido, porque eu não vou ter muita saturação de transportador. Tem pouco, rapidinho ele reabsorve. Beleza, então quando eu tenho redução do filtrado, eu tenho um aumento da reabsorção. Ok. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter diminuição da concentração de tudo que está presente nesse filtrado. E eu vou ter um elemento que vai ser o sinalizador para esse mecanismo, que é o cloreto de sódio. Então lembra que lá no túbulo contorcido distal, porção inicial, é onde eu tenho um transportador que faz o cotransporte de sódio e cloreto junto. Né? Que inclusive é um transportador inibido por diuréticos tiazídicos. A gente viu isso. Então é justamente esse elemento que é reabsorvido lá no distal, é que quando ele diminui, ele vai ser o sinal que vai estimular a mácula densa, tá? Então quando eu tenho redução da concentração do cloreto de sódio no filtrado glomerular, lá no túbulo contorcido distal, isso vai ativar a mácula densa. Tá bom, gente? Então, esse é o sinalizador que representa que a taxa do filtrado está reduzida. Opa, está chegando menos cloreto de sódio aqui. Então, ele está sendo muito reabsorvido antes, porque está menos, ele está reduzido, tem pouco. Então, o túbulo contorcido proximal, onde eu tenho reabsorção disso, já está reabsorvendo a maior parte, está chegando menos aqui, que é no distal. Aí, o que acontece? A mácula densa é ativada. Ela não tem contato direto com o filtrado, como eu mostrei para vocês, então ela vai ser acionada. Tá? Quando ela é ativada, ela vai fazer duas coisas. Uma coisa é liberar prostaglandina. Então a gente tem liberação de prostaglandina pela mácula densa. Tá bom? Essa prostaglandina é um vasodilatador, né? Que é liberado em vários locais do corpo. A mácula densa vai liberar também. O que ela vai fazer? Vai produzir vasodilatação da arteríola aferente. Tá? Então, se eu tenho vasodilatação da aferente, que é a de entrada, de acesso, aferente acesso. Então, eu vou ter o que, gente? Um aumento do fluxo sanguíneo nos capilares, né? Se aumentou o fluxo sanguíneo capilar, aumenta a pressão hidrostática. Beleza? Aumentou a pressão hidrostática do capilar, principal força de filtração. Então, eu vou ter o aumento da taxa do filtrado glomerular. Ok, mas não fica por aí, né? Não vai terminar aí. Vamos ter um elemento a mais que vai fortalecer isso, vai intensificar isso, que vai dar um auxílio ainda maior, que vai ser o seguinte: a mácula densa, como eu falei, ela faz duas coisas.
ela faz essa liberação de prostaglandina, que é uma liberação parácrina, que a gente chama, né? Então sai da mácula, já vai agir direto aqui, ó, na musculatura lisa da arteríola aferente. Ok. E a gente vai ter também a mácula densa ativando, estimulando as células justaglomerulares. Então não é um complexo, o complexo trabalha junto. Tá? Então a mácula densa é a primeira, porque ela está em contato direto com o infiltrado, ela fica monitorando ali o infiltrado. Tem pouco, opa, vamos resolver isso. Então a arteríola aferente dilata, vamos aumentar o fluxo sanguíneo. Célula JG, acorda. O que a célula JG vai fazer, gente, que está em volta das arteríolas? Ela tem um monte de grânulos e dentro desses grânulos ela tem uma enzima chamada renina. Está estocada, prontinha lá. Na hora que a mácula densa aciona ela, vambora JG, acorda. Ela libera essa renina. Vai liberar essa renina onde? No sangue, tá? Liberou no sangue. Para onde essa renina vai parar? Aí, né, o corpo é o limite. Todo o corpo é o limite. Quer dizer, a gente vai ter esse troço circulando no corpo inteiro. E aí quando essa renina, quer dizer, olha só gente, é um mecanismo que tem repercussão sistêmica. Olha que interessante. Por isso que ele vai compor um mecanismo que regula a pressão arterial. A gente vai falar no próximo vídeo. Vamos voltar aqui. Renina, então, né, cai no mundo, cai no corpo. E aí no momento que ela passar no fígado, lá está o seu substrato. Ela é uma enzima, então ela está em busca do seu substrato. Chegou no fígado, está lá o angiotensinogênio. São todos peptídeos, tá? Aí o angiotensinogênio hepático sofre a ação da renina. E aí ele vai se transformar em angiotensina 1. Angiotensina 1, gente, não tem nenhum efeito biológico. Ela ainda precisa ser transformada. Mais uma transformação, né? Eu não sei se eu já falei em vídeos aqui, acho que sim. Eu sempre penso nas enzimas como as transformadoras, né? Que nem aqueles programas de transformar pessoas. Pega a pessoa lá toda esculhambada, né? Aí vem um cabeleireiro, vai arruma o cabelo. Aí vem maquiadora, arruma a maquiagem. Aí vai dar um banho de loja, sabe? A enzima faz isso, ela transforma. Coisas que não servem para nada em alguma coisa útil, ou o contrário também, né? Também degrada, também faz o papel contrário. Também quebra, destrói, enfim. Mas aqui, essa aqui transforma para melhor, vamos dizer assim, porque vai produzir uma coisa com papel fisiológico, biológico, né? Às vezes também pode ser prejudicial, a gente vai ver. Então vamos lá. Então o angiotensinogênio é convertido, transformado em angiotensina 1, que não faz nada, ainda precisa ser transformada. Aí essa angiotensina 1 sai do fígado, circula. E aí vai passando pelos capilares. E ela precisa ser convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2 tem papel biológico, tem efeito biológico, tá? E aí essa angiotensina 2, ela vai ser derivada da angiotensina 1, que é a sua mamãe, a partir da ação de uma enzima chamada enzima conversora da angiotensina. Olha só, a enzima diz o que ela faz, essa aí, né? Já diz logo. A renina, o nome dela remete a rim. Fala sério, remete a rim, né? Forçando um pouquinho, ó, renina, rim. Então ela é liberada lá no rim, como a gente tá falando aqui, né? Lá nos néfrons. E ganha o mundo. Então liberação endócrina isso, hein? Né? Ganhar o mundo é cair no sangue, é endócrino. Aí a gente vai ter angiotensinogênio virando angiotensina 1 a partir da renina, angiotensina 1 convertida em angiotensina 2 a partir da enzima conversora da angiotensina. Eu deixei as iniciais aqui com uma cor diferente para destacar. A gente chama essa enzima de ECA, com todo respeito. É a ECA, né? E aí essa ECA, ela vai estar presente, gente, é uma enzima que está ancorada na membrana das células endoteliais, no epitélio que reveste a parede vascular internamente. Então ela está presa, ela é uma proteína que vai fazer parte dessa membrana, e aí quando passa a angiotensina 1 na circulação, ela converte a angiotensina 2, acontece a reação. Tá? Que nem um scanner, assim, né? Chega de um lado a angiotensina 1, passou para o outro lado, virou angiotensina 2. Quer dizer, quando ela passa pela enzima, ela sofre a conversão. Essa enzima ela não é circulante, ela está presa, fixada nas células endoteliais. E o tecido que a gente vai ter a maior concentração dessa enzima é no capilar alveolar, é lá no tecido pulmonar. Olha só. Então sai do rim, foi pro fígado, agora caiu no pulmão. Mas não é só lá, tá? A gente tem essa enzima em outros locais do corpo também. A angiotensina 2, ela vai ter papel biológico, como eu falei. Ela vai agir em receptores chamados AT2, que estão presentes na musculatura lisa das artérias, tá?
e produz contração das artérias. E vai estar presente lá na arteríola eferente. E vai fazer o que? Vasoconstrição deferente. Pensa comigo. Se a gente tem, pensa numa sala, você tem uma porta de entrada e uma porta de saída, tá? Pensa que a gente amplia a porta de entrada, entra uma galera de uma vez só. E a porta de saída é pequenininha e só pode sair por ali. Quer dizer, vai entrar muita gente de uma vez só e na hora de sair vai saindo devagar, vai demorar para sair. É o que esse processo faz com o sangue. A gente amplia a porta de entrada, arteriolar aferente, porque ela sofre dilatação e isso aumenta o fluxo aqui dentro. E diminui a de saída. E aí o que acontece? O sangue vai ficar mais tempo aqui dentro circulando, ele vai demorar mais para sair. Então, essa vasoconstrição da arteríola eferente, ela contribui com o aumento do fluxo sanguíneo nos capilares. Tá? O fluxo vai se manter alto por mais tempo porque a arteríola de saída está contraída, ela está reduzida, ele vai demorar mais para sair. E aí a gente vai ter aumento da pressão hidrostática, que vai contribuir com isso e aumentando a TFG. Tá bom, gente? Então é isso. Tudo isso. Então o miogênico só mexe com a aferente, o feedback tubulo-glomerular vai mexer com as duas, dilatando a de entrada e contraindo a de saída. Tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo, a gente se vê. Beijo, até mais.